Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 4, e vamos ler os versos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 4, 5, 6 e 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É uma passagem que relata a segunda tentação de Cristo Jesus, quando depois de 40 dias jejuando, então ele foi tentado pelo inimigo. A palavra de Deus, irmãos, como disse hoje pela manhã, é como um violino. É o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Esta mesma palavra, que é a espada do Espírito Santo, que edifica, exorta, alerta, conforta, consola, ela pode ser mal usada, iludindo quem fala e também quem ouve. É preciso muito cuidado com isto. E isto vai acontecer quando formos fiéis a ela. Então, ou por falta de conhecimento, ou por desvio de alguma aprendizagem, ou até por conveniência, ou finalmente como fez e faz o inimigo, por má fé, mesmo com segundas intenções, aí então, se for utilizada de maneira infiel, vai trazer grandes malefícios. Há um pensamento de que se faz mal, não há nenhum problema. De que se não faz mal, não há nenhum problema. Se você tomar, por exemplo, tal remédio, pode até não curar, mas mal não vai fazer. E está tudo bem então. Então veja, não cura, mas também mal não faz. Às vezes pensamos assim da própria palavra de Deus. Então podemos usar a palavra revelada para servir para outros propósitos que não aqueles que a palavra de Deus e o Senhor a inspirou, a manteve, a guardou até os nossos dias para a edificação, exortação, para conforto, para consolo. E de repente, se não usamos mais para isso, podemos usar para outras finalidades, por exemplo, servir de autoajuda, criar motivação, trazer ânimo, como alguns pensam. Mas se ela não alcança o objetivo, qual é o propósito? Será que está tudo bem? Ela não vai cumprir nenhum de seus propósitos e estará então tudo bem? Claro que não. Nesses dias de pânico, de incertezas e de desconfianças, o que eu tenho visto por aí é a palavra sendo usada totalmente fora de contexto. Usadas textos, porções da palavra usadas para a pregação de ideologias políticas, de cuidados contra as incursões de esquerdas e uma série de outras coisas que são utilizadas que o mundo está hoje, por assim dizer, passando. A palavra, então, fora de contexto e crentes acreditando que foram abençoados, outros acreditando que foram edificados, com palavras totalmente fora de contexto, sendo o pregador infiel à mensagem que lá está. Por exemplo, o pastor que pregou nos profetas menores confundiu Israel com o Brasil e por aí foi, usando textos do Velho Testamento, quando são profetas levantados para falar para Israel, que seria então hoje para a igreja, e crentes que estão compartilhando, que foram edificados, abençoados, e alguém dizendo ainda, quando você vai criticar, mal não vai fazer. Como que não vai fazer? Isso é a mais completa anulação do valor da palavra de Deus. Um conceito sociológico estabelece isto, e é verdade. Algo só tem valor se cumpre o objetivo e o propósito para o qual foi criado. Caso contrário, não serve para nada. É isto que pensamos da palavra de Deus? Tem sido assim? Será que nós estamos também entrando nesta mesma esteira de pensamento? Será que estamos percebendo a gravidade da situação? Indo para o texto, a gente vai descobrir, em primeiro lugar, olhando para o contexto, uma situação muito delicada. Esta é a segunda tentação, que foi imposta pelo inimigo a Satanás. Na primeira, ele tentou demover a confiança que Cristo tinha no Pai. Cristo deu um exemplo profundo sobre essa questão, declarando toda a sua confiança e toda a sua dependência do Pai. Então agora ele vai tentar de novo,
Se o Senhor Jesus tinha tanta confiança, agora então ele vai tentar anular esta dependência. É a história se repetindo. O nosso segundo Adão passa pelo mesmo teste que passou o primeiro: depender ou não do Senhor. Na primeira tentação, Jesus responde que vai confiar tão somente no Pai. Agora, na segunda, ele vai dizer como dependerá do Pai. O inimigo que está ali tentando demovê-lo dessa dependência e confiança, tentando fazê-lo cair, o leva a uma altura de 150 metros. E lá vai utilizar textos tirados do Salmo 91, especialmente os versículos 11 e 12, que são aplicados totalmente fora do contexto, para tentar levar Jesus a pecar, a tentar levar Jesus a querer fazer a sua própria vontade, como fez Adão, declarando então sua independência do próprio Pai, e deu no que deu. De um modo sutil, Satanás então vai utilizar um texto bíblico, faltando uma parte, que estava no meio dos dois versos, e a gente pode ver isso depois. Então ele vai atrelar ao outro versículo, formulando uma verdade que parece ser, somente parece ser o que Deus está dizendo. É o Salmo 91, 11 e 12. Ele diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito. Pode se lançar. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E aqui ele esquece de deixar de citar a frase em todos os teus caminhos. Parece que não faz muita diferença, mas os irmãos vão ver que faz. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Guilherme Hendrickson, quando comenta esta passagem, ele observa que de modo proposital, ele deixou de citar as últimas palavras do verso 11 do capítulo 91 de Salmos. Em todos os teus caminhos. O que é que faz? Qual é a diferença? O que é que altera no sentido das coisas? Quando analisamos o Salmo de número 91, ali encontramos uma promessa de que Deus protegerá os seus santos, aqueles que habitam, aliás, no abrigo do Altíssimo, aqueles que moram sob a sombra do Onipotente, aqueles que têm no Senhor o seu alto refúgio. Mas será que o Senhor promete proteger os justos em todo e qualquer caminho? Ou ele vai proteger os justos em todos os seus caminhos justos? Eu creio que essa segunda opção é o certo. Será que Deus protegerá e manterá suas bênçãos para aqueles que seguirem por caminhos de iniquidade e injustiça? Será que o Senhor promete proteger os justos em todo e qualquer caminho? Isto é o que o inimigo queria que Jesus pensasse. E é o que ele quer que o crente hoje também pense. Independente do que fizermos, é isso que ele fala. Independente do que fizermos, Deus vai nos proteger em todos os nossos caminhos. Isto é verdade? Não, não é. Claro que não. Agora você percebe, a palavra de Deus mal utilizada ou utilizada com um propósito contrário, agora para alcançar um objetivo que tem por trás uma segunda intenção, uma má intenção de lograr em Cristo a sua independência do Pai. Então, não pode ser assim. Isso aí estaria negando todo o conteúdo do próprio Salmo. Outros textos, como por exemplo, Deuteronômio, lá capítulo de número 28, que usamos na liturgia, vai falar de todas as bênçãos decorrentes da obediência e dos castigos da desobediência. Então, é melhor que a gente esteja atento a isso também. Veja, a palavra utilizada de maneira errada surte um efeito errôneo. E era justamente isso que o inimigo estava querendo. Por isso a gravidade do assunto. Mas aí temos um outro lado. A aplicação correta de Jesus. Se o inimigo usa a palavra para uma segunda intenção, Cristo vai usar para corrigi-lo e também nos alertar. Versículo de número 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tem um completo entendimento da palavra e ele responde ao seu opositor aplicando corretamente esta palavra. Mesmo que o inimigo tenha forçado o texto para criar ali uma situação, uma falsa doutrina, Jesus acerta as coisas. Ele faz isto com a correta administração da verdade da palavra revelada. Ele corrige Satanás e também aproveita e nos ensina de como devemos interpretar corretamente o Salmo 91,
Porque, lamentavelmente, alguns crentes também interpretam o Salmo 91 como o próprio inimigo está aqui interpretando. Tentar ao Senhor é querer estabelecer meios, tempos, circunstâncias para que o Senhor então nos proteja. E não é isso que o Salmo 91 está prometendo. Tentar o Senhor é pensar que em todo e qualquer de nossos caminhos e escolhas, quando nós, de maneira proposital, nos expomos aos perigos e buscamos os sofrimentos, porque é isso que acabamos por buscar, o Senhor há de nos proteger. Isto não é verdade. Quando e como vamos depender plenamente do Senhor? Quando não o tentarmos, isto é, quando não quisermos impor a Ele quanto e como Ele deverá nos proteger. A promessa, então, aqui no Salmo de número 91 é exclusivamente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que descansam à sombra do Onipotente, aqueles que confiam em seu Deus como refúgio e baluarte, enfim, de todos aqueles que o conhecem e dele dependem a todo instante. Então Jesus Cristo certamente jamais se jogaria daquela altura de 150 metros para provar para o inimigo que o seu grande opositor, que o Senhor ali estaria e teria poder para protegê-lo. É claro que Deus tem poder para isto. Mas quando expomos o Senhor a isto, tentando fazer com que Ele cumpra a nossa própria vontade, aí então pecamos porque estamos tentando. E Jesus Cristo então dá a correta aplicação da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, concluindo, também somos assaltados pelo mesmo inimigo que quer nos levar a tentar ao Senhor. Nos expomos a perigos desnecessariamente, acreditando que o Senhor há de nos proteger e livrar de sofrimentos futuros. Muitas vezes metemos os pés pelas mãos em escolhas que fazemos completamente alienadas à vontade do Pai. E ainda em nosso íntimo, continuamos acreditando que o Senhor há de nos amar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos abençoar, por quaisquer que sejam os caminhos que tomarmos. Salmo 91 não está dizendo isso não. Isso é conversa de Satanás. Ele está dizendo que em todos os caminhos justos o Senhor vai nos proteger. Quem? Os justos. Justos em caminhos justos. É isto que precisamos ter em mente. Se desviarmos os nossos passos dos caminhos justos, o que nos aguarda são juízos temporários, endurecimento do coração, cauterização da consciência, o abandono de bênçãos espirituais que estamos acostumados a usufruir. É isto. É aridez, é fome, é sede espiritual que vamos passar. Haverá de sermos levados para um deserto, onde o Senhor ali vai fazer com que tudo isso aconteça até que de nós tenha misericórdia e, se lembrando do seu profundo amor, do seu decreto imutável, Ele nos traga de volta, e isto Ele vai fazer quando Ele bem quiser, quando Ele assim resolver fazer. Por exemplo, irmãos, em alguns casos de saúde, por exemplo, saúde física, há alguns crentes que deixam de usar os meios que Deus disponibiliza por acreditar que Deus vai e decreta que Deus vai curá-lo. Não lança a mão de remédios, vacinas, médicos, tratamentos, achando que o Senhor tem o dever de curá-los. Isto é tentar o Senhor que já estabeleceu meios naturais para que nós lançássemos mão deles. Este mesmo Deus vai nos abençoar através desses meios. E pode até, se Ele assim bem quiser, nos curar, como Ele tem feito inúmeras vezes. O mesmo se aplica à nossa saúde espiritual. Alguns crentes não lançam mão dos meios de graça, achando que toda a sua santificação e a sua edificação acontecerá como que num passe de mágica. E não é assim que funciona. Precisamos lançar mão dos meios de graça que o Senhor disponibiliza. A comunhão dos santos, a leitura da Bíblia, a oração, a participação nos sacramentos, todos estes meios que temos, que o Senhor disponibiliza, para que nós possamos ser alimentados, tratados por Ele, protegidos por Ele. Nós, os justos, nos caminhos justos, que habitamos à sombra do Onipotente. Nós que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós que nos entregamos em plena dependência e confiança aos braços do Senhor e cremos que Ele é o nosso refúgio. Foi isto que Cristo fez. É assim que devemos entender. Enfim, vamos perceber aqui
o valor que tem a palavra de Deus. Duas lições aprendemos. Não devemos tentar ao Senhor e devemos valorizar a palavra de Deus, nos procurando sempre conhecê-la e entendê-la da melhor maneira possível, para que ela seja aplicada eficazmente e cumpra o seu propósito, não somente em nós, mas também naqueles que nos ouvem, que convivem conosco, onde a palavra vai trazer consolo, exortação, conforto, vai trazer alertas sobre caminhos errados e vai enaltecer a maravilhosa graça do Senhor que nos leva ao arrependimento. Tudo isto manifestando a obra de Cristo Jesus, realizada por cada um de nós. Que sejamos ávidos por conhecer a palavra, que nós estejamos certos de que também não estamos tentando ao Senhor Deus, acumulando mais sofrimento para nós mesmos como consequência disto. Que Deus nos guarde de tudo isso. Essas duas lições o Senhor Jesus Cristo naquele dia ensinou e ficam, pois, hoje para nós, nesses dias que estamos aqui passando. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Quando deixamos de ter o espírito crítico que o Senhor já nos municiou com ele, para que possamos entender o valor da palavra, da tua palavra. Palavra esta revelada, que revela Cristo Jesus. Que nós possamos ser críticos no entendimento, buscando mais e mais conhecer a verdade que está por trás. A verdade que nos é trazida. O objetivo principal de cada texto, de cada mensagem que está ali guardada, Antigo e Novo Testamento. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Precisamos muito disto, para que não venhamos, como fez o inimigo, fazer o Senhor Jesus cair em tentação, para que não venhamos a tentar o Senhor, nos expondo a tudo isso que hoje, por exemplo, nós podemos fazer, em meio de sofrimentos que estamos. Guarda-nos, dá-nos esta certeza. Nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, e nele esperamos. Amém.